A paz e a graça do Senhor. Abra sua Bíblia comigo em Mateus capítulo 5. Nós vamos ler a partir do verso 28. Verso 27, eu vou ler apenas o 27 e o 28, como eu fiz na semana passada, e vou expor o restante do texto de uma outra forma. Mas o que eu quero que vocês retenham no coração são os versos 27 e 28, que dizem assim: Ouvistes o que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Pai do céu, nós te damos graças por tua palavra e te pedimos que na autoridade santa do nome de Jesus, o Senhor nos encha com a tua sabedoria, com a tua graça, com o teu amor. É a nossa oração, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amados do Senhor, eu vi um estudo na internet essa semana, comecei a pesquisar sobre o assunto, está no G1, que fala que no Brasil 22 milhões de pessoas assumiram consumir pornografia. E isso é um número que nós sabemos que ainda está maquiado, porque há pessoas que consomem, mas não falam sobre isso. Para que vocês tenham ideia, 80% são homens e 24%, mais ou menos, 25% são mulheres. A maior parte são jovens, até próximo dos 35 anos. A maioria, classe média alta. E isso está relacionado também a pessoas que têm relacionamento sério, ou seja, 69% dessas pessoas são casadas e assistem pornografia na internet. Olha que coisa interessante. O Brasil é o 10º lugar no mundo. Ou seja, há países, os Estados Unidos está em primeiro lugar, é um país extremamente ligado a valores morais, é um país extremamente voltado à religião cristã, está em primeiro lugar no consumo de pornografia. Quando eu fui fazer mais outros estudos, entendendo tudo que está acontecendo no mundo, isso mostra o desejo humano e essa vontade de ver aquilo que é ligado à sexualidade. O que nós precisamos entender é que no coração do homem há uma raiz, um desejo e algo que é lícito. O homem foi abençoado, segundo a palavra do Senhor, com um desejo sexual. Está lá em Gênesis, capítulo 1, verso 27, quando Deus abençoa e diz para o homem ser fecundo. O desejo pela sexualidade é um desejo de multiplicação da espécie e é uma bênção dada por Deus. Quando Deus faz o homem, ele abençoa com essa possibilidade de multiplicar-se, com esse desejo de colocar para fora aquilo que é extremamente puro. A sexualidade é algo pura, é algo belo, é uma necessidade humana, assim como comer. É uma necessidade humana, assim como termos relacionamentos saudáveis. No entanto, o que ocorre é um desvirtuamento daquilo que Deus deu ao homem como uma bênção, como algo que multiplicaria a própria humanidade sobre a terra. Eu tenho ensinado a vocês que o Sermão do Monte, ele está ligado não apenas ao conhecimento da lei, mas a um aprofundamento do significado da lei. Jesus revela que o ensino verdadeiro da palavra está ligado à santidade. Não apenas a ações externas, mas envolve o coração e os pensamentos. Esse texto que Jesus está falando aqui nos versos 27 e 28, ele ensina que a luxúria no coração é aquilo que constitui o adultério. É o desejo do coração, tanto do homem quanto da mulher, que dá à luz aquilo que a Bíblia chama de adultério. Mostrando, principalmente, que o que Deus deseja de todos nós é aquilo que vai além da mera obediência formal. Deus não quer apenas que os homens sejam fiéis e mulheres sejam fiéis nos seus relacionamentos. O que Deus mais deseja
é que nós purifiquemos os nossos corações. Que nós aprendamos a retirar de nós tudo aquilo que não louva a Deus. O ensino de Jesus sobre o adultério, para que vocês tenham uma ideia, ele expande, mostrando que a impureza não se limita apenas ao ato físico, mas ele começa no desejo e nas intenções do coração. Quando Jesus diz assim, olha, vocês sabem o que foi dito, não adulterarás, mas eu, porém, eu tenho algo maior para dizer a vocês. Quando você olhar para uma mulher, quando você olhar para um homem com intenção impura no coração, você já adulterou. Jesus mostra aqui que isso está ligado profundamente à concupiscência. E é justamente o 10º mandamento, quando ele diz que você não pode desejar nem a mulher, nem a grama, nem o serviçal, nem nada que pertença a outra pessoa. Isso é inerente ao humano. Tudo aquilo que nós olhamos, amamos e desejamos, nós sentimos o desejo de trazer para nós. Só que o que Jesus está ensinando aqui é extremamente importante nós entendermos, é que a santidade exigida pelo reino dos céus não é apenas externa, mas ela é interna e completa. É por isso que Jesus falou que nós precisamos limpar o nosso interior. É por isso que ele fala que nós precisamos transformar o nosso coração. Jesus está citando o Êxodo 20, verso 14, que proíbe o adultério. Mas ouça, aqui isso era frequentemente interpretado apenas como um ato físico. Só existe adultério quando duas pessoas consumam fisicamente o ato. A Bíblia já sabia que isso começa dentro do coração. Provérbios 6, 25 diz, não cobices no teu coração uma formosura, nem te deixes prender com os teus olhos. Ou seja, é pelos olhos que começa todo desejo. É pelos olhos que começam tudo aquilo que a gente pensa e deseja. Então a sabedoria bíblica já apontava para o perigo dos desejos desordenados. E Tiago, ele vai mostrar isso, dizendo o seguinte, cada um é tentado pela sua própria cobiça. Quando esta o atrai e seduz, então a cobiça, depois de haver concebido, dá luz ao pecado. E aqui não somente o pecado sexual. A área que o Senhor Jesus está tratando é justamente o coração. É a nossa alma que deseja muitas coisas. É a nossa alma que muitas vezes se afasta da vontade de Deus. O que Jesus está reforçando é que o pecado começa nos pensamentos e nos desejos. Observe que é exatamente como no homicídio. Ele compara o adultério e o homicídio não apenas ao ato externo. Ele está dizendo, nos dois começa no íntimo do coração. Quando você quer matar alguém, você começa ali tendo ódio dessa pessoa. Você começa a maquinar, assim como Caim maquinou matar Abel. O adultério é da mesma forma. Você começa a desejar de uma forma diferente. Você começa a pensar e ter desejos e sonhos e se afastar daquilo que Deus colocou para a sua vida. Você sabe qual é a grande beleza do ensino do nosso Senhor Jesus Cristo? O que ele quer mostrar é a raiz do pecado. Eu vejo vários pastores pregando sobre esse texto, ele fica falando sobre o que você não deve fazer, o que deve fazer, como você deve se afastar, como ocorre, né? Mas o que Jesus está ensinando não é nada disso, ele está dizendo algo muito mais profundo, ele está dizendo assim, há uma raiz no seu coração que precisa ser tratada. São as suas emoções, são as suas vontades, são os seus desejos, que precisam ser colocados diante de Deus. Quando Jesus fala sobre o coração humano, eu falei isso no sermão passado, é que o problema não está no comportamento, mas sim na condição do coração que faz com que você tenha um comportamento diferenciado da vontade de Deus. Tudo começa na forma
que você pensa. Jesus disse que é do coração que procedem os maus pensamentos, homicídios, adultérios, prostituição, furtos. Tudo começa no maquinar do nosso coração. Coração aqui, leia emoções, vontades e desejos. Observe que Jesus tem uma promessa para nós. Dentro do Sermão do Monte, ele está construindo aqui várias áreas do Antigo Testamento que o coração do homem precisa ser tratado. E há uma promessa em Ezequiel, capítulo 36, verso 26, em que Deus promete dar um novo coração ao seu povo, substituindo o coração de pedra por um coração sensível à sua vontade. Quando o nosso coração é sensível à vontade de Deus, todas as áreas são colocadas no altar do Senhor. Todas as áreas da nossa vida são colocadas diante de Deus. Tem pessoas que o problema não tem nada a ver com a área da sexualidade. Tem pessoas que o seu problema está ligado ao dinheiro, à posse. Tem pessoas que o coração está ligado à mágoa, a rancor. Tem pessoas que têm um desejo profundo de ser superior às outras e humilhar as outras pessoas. Observe que quando Jesus está falando aqui nesses diversos textos dentro do Sermão do Monte, ele está fazendo com que o homem olhe para dentro do seu próprio coração. Ele está fazendo com que a gente pense exatamente o que Deus quer de nós. Uma transformação de uma vida que precisa ter o coração segundo a vontade de Deus. Mas o que eu preciso fazer para me purificar? Eu preciso entender que o pecado não é apenas uma questão externa, mas ela nasce no meu coração. Às vezes você pode dizer assim, pastor, eu nunca me aproximei de uma outra pessoa depois que eu casei. Jesus está dizendo assim, mas pode ter pensado. E se você pensou, você já pecou. Você já caiu. Você não precisa matar para ser um assassino. Da mesma forma que você não precisa consumar o ato para você estar em pecado. Jesus quer mostrar o nosso coração. E a linguagem que Jesus mostra é uma linguagem muito forte. Os versos 29 e 30, ele diz, olha, se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca teu olho. Lança ele fora, pois te convém que se perca um dos teus membros e não seja todo o teu corpo lançado no inferno. E se tua mão direita te faz tropeçar, corta fora, lança longe de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não vá todo o teu corpo para o inferno. Essa linguagem que Jesus está mostrando é a seriedade do pecado. E você precisa tomar atitudes drásticas para evitá-lo. Jesus está dizendo que é para você cortar o seu braço, literalmente. Jesus está dizendo assim, arranca seu olho, literalmente. É isso que ele está dizendo? Não, não é isso que ele está dizendo. Não é literal. O sentido é figurativo. Jesus está dizendo assim, aprende a cuidar daquilo que você olha. Aprende a conhecer o teu próprio olhar. Aprende a perceber quem é o seu coração. Nós desejamos muitas coisas. A sexualidade é apenas uma dessas áreas. Eu lembro que eu fui uma vez, eu conto sempre essa história para vocês. Eu cheguei na casa e nós fomos fazer uma reunião de família, né? E a igreja foi fazer uma visitação. E foi um almoço maravilhoso, uma comida deliciosa, estava tudo muito bem feito. A dona da casa apresentou a menina que trabalhava lá. Olha, essa aqui é não sei quem, trabalha conosco há muitos anos, maravilhosa. Essa comida que vocês estão comendo foi ela que fez. Ela é divina. Quando a dona da casa levantou e saiu, uma das moças estava sentada, chamou ela baixinho e fez...
Aí a moça veio, ela falou baixinho, trabalha aqui há quanto tempo? Ah, já vai fazer quase 20 anos. Ela falando alto, e ela falava baixinho, ela te paga quanto? Pago X. Eu te pago o dobro para você ir trabalhar comigo. Você entende o que é concupiscência? Aqui não está ligado à sexualidade. Mas o coração dela desejou aquela moça que trabalhava naquela casa e pagaria o dobro. Ela quebrou qual mandamento? 10º mandamento. Observe que a vida é desse jeito. Nós olhamos para fora, desejamos coisas, desejamos pessoas. O nosso coração o tempo todo nunca se farta. E é exatamente esse lugar que Jesus está dizendo, tome cuidado com isso. Tome cuidado com os seus olhos. Tome cuidado com a sua mão. Elimine da sua vida tudo aquilo que pode te levar ao pecado. Em algumas culturas, literalmente, a mão é cortada fora, né? Quando você rouba, quando você vai atrás de alguma coisa que não te pertence. Jesus está dizendo assim, faz isso dentro do seu coração. Circuncisa o seu espírito. Aprende a controlar os seus impulsos e as suas vontades. Agostinho de Hipona, ele diz que o olho e a mão não são a causa do pecado. Não é seu olho nem sua mão. O seu olho e sua mão estão aí por um motivo verdadeiro. Eles são necessários para o seu viver. Aí ele diz, os olhos e as mãos são instrumentos do coração. Cristo ensina que devemos cortar o mal pela raiz, atacando os desejos desordenados. Os desejos, eles vão ocorrer. A forma que você lida com esse desejo é diferente. Uma vez no seminário, eu vi um pastor pregando sobre José. E ele falava sobre a santidade de José, e que José era um santo, e começou a tecer a história de José como se tudo que estivesse ocorrendo ali estivesse unicamente ligado à esposa de Potifar. Aí eu disse assim, professor, mas ele correu nu, viu? Aí ele fez, não, porque a mulher tomou a roupa dele. Eu falei, um jovem de 20 anos, uma mulher tomar a roupa de um homem? Aí eu falei, eu quero ver qual é a mulher que vai conseguir arrancar minha roupa, ainda que seja uma túnica. Ele deve ter pelo menos 2 ou 3 vezes a força dessa mulher. Eu prefiro entender que ele chegou muito perto e preferiu sair correndo do que ofender ao seu Senhor. Essa é a minha visão, João. Porque a aproximação dele com ela era muita. Tanto que estava nos aposentos dela. A minha visão de João, provavelmente ele quis. Porque ele é pecador assim como eu e você. Qual foi a diferença dele? Ele deu no pé. Eu não vou pecar contra o meu Senhor. Eu e você precisamos entender o seguinte. O único que não tinha pecado chama-se Jesus de Nazaré. Esse é santo, justo e puro. Todos os outros são pecadores. Davi, caminhando pelo seu palácio, apenas olhou pela janela e viu a esposa de Urias tomando banho. Ele usou o quê? Os seus olhos. E o texto diz que ele achou ela belíssima. Belíssima. E ele a desejou, diz o texto. Então ele pergunta para um dos seus funcionários e diz assim, quem é essa mulher? É a mulher do Urias. Manda chamar. Mas ela é a mulher do Urias, Senhor. Ela é casada. Manda chamar. Entende? Ele passa por cima. Ele poderia ter, quando o profeta vai falar com ele, diz assim, um certo homem tinha uma única ovelha. E um outro homem podia ter todas as ovelhas que ele quisesse de todo o reino.
E ele tomou a única ovelha que aquele homem tinha. O que é que esse homem merece? Qual é a resposta de Davi? A morte, tem que matar ele. Pois é, Davi, esse homem é você. Você percebe que quando o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, diz que ninguém julga a si mesmo? É por isso que outro nos julga, é Deus que nos julga, porque o homem não se condena. Quando ele escreve aos Romanos, é isso. Se Davi soubesse que esse era ele, ia dizer, não, esse homem tem que passar a mão pela cabeça dele. Ele pode devolver 10 outras ao cara. Ele ia inventar uma história para se livrar. É por isso que nós temos que tomar cuidado com o nosso coração. Quando eu leio a Bíblia, eu leio todos os homens, absolutamente todos os homens e todas as mulheres como pecadores. Se não pecaram externamente, e há homens que não pecaram externamente, na vida de José, por exemplo, você não consegue ver nitidamente, né? Na vida de Maria e tantos outros, mas eu tenho certeza absoluta que no coração e na mente eles pecaram. Mas com uma diferença. Não realizaram o pecado externamente. Eles conseguiram submeter a vontade à vontade de Deus. Olha como isso é verdade. No ensino paulino, escrevendo aos Colossenses, Paulo diz, fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Prostituição, impureza, paixão, desejos maus, avareza, e é idolatria. Você precisa tratar o coração. Eu vi uma mãe uma vez, virou para mim na igreja e disse, revoltada, e disse assim, meu filho está dormindo com a namorada. E ela estava absolutamente revoltada com isso que estava acontecendo. E eu disse a ela assim, seu filho é cristão? Disse, não. Seu filho, como você, frequenta a igreja? Não. Então ele está agindo como uma pessoa normal. Ele está fazendo aquilo que é inerente ao homem pecador. Só um servo de Deus vai se abster. Você não pode obrigar seu filho que não crê em Cristo, que não vive o Evangelho, que não vive a verdade, viva a pureza de Deus. Isso é uma verdade sobrenatural. Eu vivi uma vida dissoluta até os 24 anos. Quando eu me converti, eu fiz uma promessa a Deus e ali eu passei a me consagrar ao Senhor. Eu fiquei 7 anos sem me achegar a ninguém. 7 não, eu casei com 33. 34, né, amor? Então eu fiquei 10 anos. Mas essa é uma escolha do Espírito, do coração, de fazer a vontade de Deus. A minha esposa casou moça. Nós namoramos 4 anos. Mas isso é porque eu precisei fazer morrer a minha natureza terrena, porque todas as namoradas que eu tinha tido antes, eu tinha me envolvido sexualmente. Fornicação. Porque eu não estava fazendo a vontade de Deus. O apóstolo Paulo escrevendo no Romanos, ele diz assim, porque se viver de segundo a carne, você vai morrer. Mas se pelo Espírito você mortificar os feitos do corpo, você vive. O que Jesus está dizendo é isso, aprendam a controlar os seus impulsos e a sua vontade. Não reine, em Romanos 6 ele fala, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para obedecer às suas concupiscências. Precisamos aprender e entender que nós temos que ter domínio sobre as nossas vontades, e é sobre isso que Jesus está falando aqui, quando ele fala que os meus olhos me traem. Eu não preciso arrancar o meu olho fora, eu preciso transformar o meu coração. Eu não preciso arrancar a minha mão fora, eu preciso controlar o meu desejo. Esses versículos confirmam que a morte mencionada aqui, ela é simbólica. E se refere à necessidade de eliminar hábitos, pensamentos e influências pecaminosas. Jó diz assim, eu fiz um pacto com os meus olhos. Você já leu esse texto? Eu fiz esse pacto com os meus olhos no passado. E eu preciso ser fiel a esse pacto com os meus olhos. A
pergunta importante aqui hoje é: o que é que eu preciso arrancar da minha vida hoje? Talvez a sua área não seja essa da sexualidade, seja outra. O que é que eu preciso arrancar da minha vida? Jesus nos ensina que devemos cortar da nossa vida tudo que nos leva ao pecado, tudo que nos conduz a nos desviar das promessas que fizemos. Isso pode incluir influências nocivas, pessoas, ambientes que nos afastam de Deus. Carnaval está acontecendo aí do lado de fora. Eu preciso lembrar que o tempo todo há ambientes que convidam o tempo inteiro a caminhos que não são virtuosos. Eu preciso me livrar de hábitos destrutivos, de vícios, fofoca, consumo irresponsável de mídia. Você já percebeu que na novela, você está assistindo a novela, e aí o marido maltrata a mulher. Aí aparece um homem que trata ela tão bem, enche ela de flores, enche ela de amor, e a gente começa a torcer para ela adulterar. Para largar o marido, para ficar. O marido é tão mau, esse homem é tão bom. A mídia consegue construir. Eu não estou dizendo que o marido tem que maltratar a mulher, né? Isso estou dizendo não, pelo amor de Deus, tá? Mas a mídia consegue construir uma ideia de que a gente deve apoiar o adultério, por exemplo. Mas isso é um povo sem Deus. Isso é um povo sem Cristo, é o seu povo de um coração corrupto. Eu preciso tratar os meus pensamentos impuros como Paulo ensina aos filipenses. Devemos pensar no que é puro, no que é justo, no que é louvável. Tudo que vem dos pais das luzes, é nisso que eu preciso aprender a pensar, a construir no meu coração um coração que Deus ama. Observem que essas três áreas, elas enfraquecem o casamento. Todas as três. Influências nocivas, hábitos destrutivos e pensamentos impuros. São as três áreas que enfraquecem o relacionamento e o casamento. O casamento, ele deve ser honrado e a fidelidade começa onde? Na mente e no coração. Quando você decide firmemente viver essa verdade e ser fiel àquilo que você prometeu. Não é assim? Observem que Jesus conduz a tudo isso até falar sobre o divórcio. Não é à toa que no finalzinho desse texto, ele vai falar do divórcio. Porque ele começa onde? Na mente. Ele começa onde? No coração. E vai levar ao quê? Ao adultério. E depois de adulterar, depois de se afastar, o que é que isso vai levar? Vai levar ao quê? Vai levar ao divórcio. É esse o ensino. Jesus está mostrando o caminho. Sabe o que é interessante que muitos de nós não sabem? É que existiam duas escolas em Israel. Uma chamada Shemai, que defendia o divórcio apenas por imoralidade sexual. Por isso que ele está dizendo aqui, olha, o único motivo lícito de separar é se houver imoralidade sexual, ou seja, se houver adultério, uma pessoa dormiu com a outra, então você pode ser livre desse casamento. E existia uma outra escola chamada Hillel. Essa escola Hillel permitiu o divórcio por qualquer motivo. A mulher queimou minha comida, eu não quero mais essa mulher, ele se separava. Porque queimou a comida. Ou porque houve algum tipo de desentendimento. Até hoje, no mundo oriental, é assim. Então, Jesus está dizendo assim, olha, tome cuidado. Tome cuidado. Porque o relacionamento precisa ser vivido diante de Deus. O que Jesus está querendo ensinar é que o divórcio ocorre porque é fruto de corações não transformados. Claro que muitos casamentos podem acabar por outros motivos. E por isso, casamentos em que nunca houve adultério, nunca houve nenhum tipo de problema externo, mas houve muitos problemas internos e o casamento acabou. Mas o que eu quero falar no dia de hoje é:
Jesus está ensinando a que olhemos para dentro do nosso coração. Jesus está mostrando que nós precisamos limpar o nosso coração. Assim como matar ocorre quando eu odeio, o adultério ocorre quando dentro do meu coração eu desejo profundamente e eu não trato isso. Da mesma forma que eu preciso ir lá e pedir perdão à pessoa que eu odeio e já matei, eu preciso entender que esta pessoa que pode me atrair, eu tenho que chegar até ela, ou se ela vier até mim e dizer assim, olha, desculpa, mas eu sou fiel ao meu Senhor. Lembra de José? José era fiel ao seu Senhor, o marido da mulher, e era fiel ao seu Senhor que está nos céus. Então, esse é um caminho que Jesus nos ensina. E eu encerro fazendo algumas aplicações práticas que você sabe que eu gosto de fazer, né? Então, como é que eu posso aplicar esse ensino à minha vida? Né? Primeiro, eu preciso ter vigilância dos olhos e da mente. Cuidado com o que você anda consumindo. Filme, redes sociais, entretenimento. Tá? Tome muito cuidado com isso. Tome cuidado com o feed, né? Fica passando ali no Instagram. Hoje você tem muitas meninas que praticamente vivem sem roupa no Instagram, né? Na televisão, nos filmes, homens também, o tempo inteiro. Cuidado, isso influencia os seus desejos e tira a sua pureza do seu coração. Segunda coisa, fuja da tentação como José fugiu e você precisa fazer assim. Eu lembro, e aqui eu posso contar, eu pastoreei uma igreja algum tempo atrás, e nessa época eu ainda não era pastor, e teve uma moça que se aproximou, e eu achei muito bonito. A minha esposa chegou perto de mim e disse assim, eu não quero mais você perto dela. Eu não tinha observado ainda, mas ela já tinha visto que a intenção não era pastoral. E assim, obrigado, meu bem. Né? Muito sábia, né? E a partir desse dia eu não coloquei uma distância. Até hoje eu coloco distância quando eu percebo que a amizade não é real. Por quê? Porque nós precisamos cuidar do nosso coração. Nós somos passíveis de cair, então tome cuidado com isso, tá certo? Davi orou assim, cultive um coração puro. Essa é uma oração que eu sempre faço a Deus. Davi orou assim no Salmo 51, 10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Para todas as áreas, não só a sexual. Tá? Para mim, a sexual não é a pior das áreas. Porque é um desejo inerente. Todo ser humano tem. Né? Mas é a que nós mais destruímos a vida do outro quando isso acontece. Né? Porque achamos que isso é absolutamente terrível. Tome cuidado com o seu coração. Cultive um coração puro. Examine a sua vida. Veja onde você precisa eliminar áreas, não só nessa área da sexualidade, mas em qualquer área. Veja no seu coração o que você precisa tratar. Tenha disciplina espiritual. Aprenda a meditar na palavra e busque apoio cristão. O último exemplo que eu vou dar hoje. Um grande amigo, grande pastor, ele faleceu. Eu achei lindo. Ele contou dentro da sala de aula. Eu não vou falar o nome, porque não é bom que se fale nome, mas ele contou na sala de aula para os alunos. Ele disse assim, chegou uma moça nova na igreja. E nós começamos a fazer um gabinete, eu comecei a cuidar dela. Um belo dia, ela foi e
literalmente se confessou a mim, disse que estava apaixonada. E aí ligou para mim e disse assim, eu preciso vê-lo. Ele pegou, se arrumou para sair, para encontrar com ela. Ele falou assim, eu não estava conseguindo. Ele pegou o telefone, na mesma hora ele ligou para um outro pastor amigo. Disse assim, está acontecendo isso. E eu estou completamente tomado. Eu estou pronto para sair, para ir lá. Aí o pastor disse assim, você vai fazer o seguinte, você vai ligar para mim na hora que você chegar. Ele fez, como? É para eu ir? Eu falei, você vai jantar, pode ir. Aí ele fez, não, mas é para eu ir. Eu falei, não, você vai. E na hora você vai ligar para mim, eu vou dizer o que você vai dizer. Ele falou, você é louco, você está mandando eu ir? Ele fez, pode ir no jantar. Ele pegou o carro, sentou. Quando ele sentou com a moça na mesa, o amigo mandou ligar, né? Ele pegou o telefone, atendeu, colocou no ouvido. Agora repita o que eu vou dizer. Eu sou um homem casado. Aí ele repetia. Eu sou um homem de Deus. E Deus me chamou para servir a Ele em santidade, em justiça. E foi dizendo tudo que o cara estava dizendo para ele. Aí quando ele desligou, a mulher... desculpe, eu estou me sentindo péssima. A mulher ficou sem jeito, levantou e foi embora. Aí ele fez assim, na próxima vez, você não vá. O amigo falou no telefone. Ele desligou. Se ele não estivesse procurado ajuda, o que é que teria acontecido? Ele poderia ter pecado. Então, tem vezes que nós não vamos suportar, nós vamos precisar de ajuda. Então, tenha disciplina espiritual. Quando isso não ocorrer, procure alguém. E a última coisa que eu quero falar, porque essa é uma área que todos nós somos tentados. Busque uma transformação real. Busque uma transformação real no seu coração. Essa mudança não vem apenas por esforço humano. Da mesma forma que odiar, lembra? Que eu falei antes, você não deixa de odiar por esforço humano. Você deixa de odiar porque você aprendeu a amar como Cristo. Da mesma forma, desse domínio dessa área, desse seu coração, de tudo aquilo que você pensa, de tudo da forma que você age, quando você se aproxima de Deus, Deus te fortalece, né? A minha oração é que Deus cuide das nossas vidas, dos nossos corações, que Deus cuide dos nossos olhos, principalmente você que está aí na internet, você que é pastor, você que é líder, você que é uma mulher que está em lugar, né, de liderança e que há pessoas que te cerceiam e te procuram. Eu quero dizer a você, coloque a sua vida na presença do Senhor Deus e busque no Senhor força para que você caminhe sempre em santidade. Vamos orar? Pai do céu, nós te damos graças, ó Deus, por tua palavra, porque o Senhor nos ensina, Senhor, o caminho da justiça. E o Senhor tem nos ensinado, ó Deus, a termos um coração puro. Nos ajuda, Senhor, na nossa caminhada. Todos nós, Senhor, temos fraquezas, cada um nas suas áreas. Mas eu quero te pedir que o Senhor cubra cada um de nós com o teu amor, Senhor, com a tua justiça. Que o Senhor nos dê, Senhor, uma vida em santidade. Livre da nossa mente, Senhor, todo pensamento contrário a Ti. Que o Senhor leve cativa, Senhor, a nossa mente. Que nos faça caminhar em amor. Que o Senhor nos faça viver em justiça. Que o Senhor nos faça, ó Pai, em nome de Jesus, a todo tempo sermos fiéis ao Senhor Jesus, assim como Ele é fiel à sua noiva, que é a igreja. Nos dá a santidade, Senhor, de vivermos o amor de Cristo. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Recebei a bênção, queridos, que a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor insondável de Deus, nosso eterno Pai, e as benditas consolações do Espírito Santo sejam sobre vós, irmãos, e sobre a Igreja de Cristo espalhada sobre toda a terra, agora e para todo sempre. Amém. Deus te abençoe e te dê uma excelente semana. Amém.